Pois é, mentiram pra você. E o pior, você acreditou. E não é só você não, viu? Milhares de pessoas caíram nessa. Olha, nos últimos 20 anos, morando em 5 países diferentes e visitando mais de outros 40, eu já ouvi de tudo. E tem umas histórias que, de tanto serem repetidas, muita gente acredita que são fatos, quando na verdade são só mitos, verdadeiras lendas urbanas. Mas são tão bem construídas que continuam sendo espalhadas por aí. E sabe o que acontece? Esses mitos fazem com que muita gente desista de morar no exterior, antes mesmo de tentar. Será que você é uma delas? Olá, que bom te ver por aqui. Eu sou o Adriano Carlos e aqui no A Nova Colmeia eu compartilho tudo que eu aprendi na prática para que você também possa morar fora sem cair nessas armadilhas. E hoje eu vou revelar os 5 mitos mais comuns que te impedem de sair do país. E no final te dizer quem realmente se beneficia em manter essas mentiras vivas. Ah, e o último mito eu tenho certeza que até você acredita nele. Então fica comigo até o final que isso acaba hoje. Quantas línguas você fala? Se, além do português, você arranha alguma outra língua, parabéns. Mas qual que é a outra língua que você fala? Inglês, espanhol, talvez francês, italiano? E o que você acha de tentar falar chinês? Ou árabe? Você acha que tudo isso é grego? Nossa, que piada ruim. Acontece que aprender um idioma novo pode parecer impossível no primeiro momento. Ainda mais se a gente pensa em umas línguas bem diferentes, como árabe, coreano, chinês, quer dizer, mandarim, né, para os puristas de plantão. Ou então aquelas que já têm a fama de serem difíceis, como o alemão, o japonês, entre outras. Mas será mesmo impossível ou é só o medo falando mais alto? Pois muita gente acredita que é impossível aprender uma nova língua. E mesmo quem já fala inglês ou espanhol, quando se depara com outra língua mais complexa ou digamos assim exótica, entra em pânico. Pois esse é o mito número 1. Eu não posso me mudar porque eu não vou conseguir aprender o idioma. É mentira! Pô, se até mesmo os europeus, quando chegaram aqui nas Américas, conseguiram aprender as línguas, os idiomas das populações indígenas, você acredita mesmo que você nunca, veja bem o que eu tô falando, nunca você vai conseguir aprender o idioma da sua nova colmeia? Na boa, só não aprende quem não quer e quem não se esforça. O segredo aqui é você aprender o mínimo para você conseguir se comunicar. Você não precisa ser fluente logo de cara, não precisa perder o seu sotaque, você só precisa conseguir se comunicar, pelo menos no primeiro momento. Um vocabulário básico já é o suficiente para você começar. E com o tempo, a fluência vem. Mas para isso você vai ter que entender que é natural, faz parte do processo. Porque isso pode ser muito mais um medo de se comunicar em uma outra língua do que propriamente de não conseguir aprender um outro idioma. Pensa nisso. Vamos falar de um outro medo também muito comum. E esse, muita gente nem percebe que tem. E deixam de se mudar por causa desse mito. Mito número 2. Convenhamos, ninguém gosta de ficar sozinho, não é mesmo? Até mesmo os monges, que vivem o dia inteiro meditando, moram nos monastérios junto com outros monges. Ok, devem ter umas pessoas aqui e ali que gostam de viver isoladas, mas isso é muito mais uma exceção do que a regra. No geral, nós somos seres sociais, e a gente precisa dessa interação com outros seres humanos, é normal. E tem também quem fica pensando assim, ah não, pra mim não dá, eu sou muito tímido, como é que eu vou conseguir me enturmar lá fora? Não, você é assim? Pois tem gente que tem medo de se mudar por causa desse mito, que é o de não posso me mudar porque não vou conseguir fazer amigos. É mentira. Ok, eu entendo que tem muita gente tímida e que não gosta de interagir com outras pessoas fora do seu grupinho. Eu também entendo que depois de um tempo fica mais difícil da gente fazer novos amigos. Mas pensa o seguinte, num certo momento do passado você precisou interagir com seus amigos. E naquela época, eles eram completos estranhos pra você, concorda? Mesmo que você tivesse 3 anos ou quando estava na barriga da sua mãe. Ainda assim, quem é seu amigo hoje, um dia foi um desconhecido pra você. Então eu te pergunto, você não vai conseguir fazer novos amigos ou você não quer fazer novos amigos? Pensa bem. E outra coisa, isso é pra você refletir. Reflexões do Adriano. Tem muito disso aqui, tá? Mas você vai gostar. Pensa no seu melhor amigo ou amiga hoje. Aquele seu amigão, amigona do peito. Agora imagina se você nunca tivesse conhecido ele ou ela. Já pensou que tristeza que seria a sua vida hoje? Mas pô, pensa num amigo legal, né? Se você pensou num amigo chato pra caramba e quebra o ritmo, voltando ao exercício. Agora imagina você no futuro, se mudando e conhecendo pessoas novas. Daqui a alguns anos, essas pessoas vão ser seus grandes amigos. É só ganha-ganha. Sério, existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E você realmente acredita que não tem mais ninguém legal por aí? Eu só te digo uma coisa. Toda grande amizade começa a partir do encontro entre 2 completos estranhos. Caramba, ficou
Boa essa frase, hein? Olha só. Pois manda lá no grupo do WhatsApp da família, sabe que lá que todo mundo fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Coloca essa frase, pelo menos é legal, vai. E vou até fazer uma voz aqui de Cid Moreira, pra deixar mais bonito aqui, ó. Toda grande amizade começa a partir do encontro entre dois completos estranhos. Adriano Carlos, do A Nova Colmeia. Ficou legal. Pelo menos eu me divirto. Bom, mas continuando. E se o problema não for você? E se for algo que parece estar fora do seu controle? Então, se você acha que esse problema já era complicado, o próximo mito é ainda mais desafiador, pois mexe diretamente com o coração de quem sonha em mudar de vida. Então, vamos para o próximo mito, que é: se eu não curtir esse vídeo, eu só me mudo em 2050. Calma, brincadeira. Mas sério, se você tá gostando do vídeo, curte aí, dá um like, não custa nada. Isso vai me motivar a trazer conteúdos cada vez melhores pra você. Obrigado. Então vamos ao verdadeiro mito número 3. Esse é forte. E talvez não seja ainda o seu caso, mas quantas pessoas você não conhece com esses tipos de desculpa? Ah, pra mim não dá, eu tenho um filho de 1 ano, tenho um nenê de 1 mês e tem mais um na barriga, não tem como. Pô, se esse fosse o caso, maneira aí, né, que o ritmo tá insano. Ou então o outro, né, que fala assim: ah, eu não posso, o que que eu vou fazer com o meu pequeno? Como é que ele vai se adaptar? E do lado tá um marmanjo lá de 18 anos, barbudo, né, o pequeno. Mas bom, brincadeiras à parte, deu pra entender qual que é o mito número 3, não é não? Que é o quê? Eu não posso me mudar porque eu tenho filhos pequenos. Mentira, pode sim! Muita gente pensa que vai ser difícil adaptar os filhos numa nova cultura. Mas será que isso é verdade? A verdade verdadeira é que as crianças se adaptam muito mais rápido do que os adultos, sabia? Além disso, muitos países oferecem um suporte especial para famílias com crianças pequenas. Olha, eu também tenho filhos pequenos, e apesar de eu ainda não ter me mudado com eles internacionalmente, o meu filho mais velho de 3 anos e meio, ele já viajou para mais de 7 países diferentes. Ou seja, pra gente se mudar é um pulo. E eu não tô falando isso pra me gabar, é só para te mostrar que é possível sim ir para um outro país com crianças pequenas. Se você consegue viajar, você também consegue se mudar. Tem um amigo, inclusive, que a história dele é muito interessante. Ele já se mudou para um monte de país com 2 crianças pequenas. A primeira vez, o filho dele tinha só alguns meses quando ele foi para a China. Quando o filho dele estava com uns 2 anos, a gente voltou para o Brasil e ele teve uma menina. Quando ela estava com uns 8 meses de idade, eles receberam uma proposta para irem para a Noruega. E lá foram eles. Uma neném de 8 meses e o outro com 3 anos. Depois que chegaram na Noruega, não passaram nem 1 ano lá e tiveram que se mudar para Singapura. Ou seja, num período de 4 anos, com 2 crianças, ele se mudou para 4 países diferentes. Então, sério, quando você achar que você não pode se mudar porque o seu filho é pequeno, pensa 2 vezes. Ok, eu entendo que tem outros desafios, como achar trabalho, se esse for o caso, creche, escola, sistema de saúde, médicos, enfim, eu entendo essa parte. Mas com um bom planejamento da mudança, se mudar com crianças pequenas é possível sim. E sim, você vai ter que se planejar muito bem. Mas dá. Mas também tem o outro lado da moeda. Sabe qual é? Será que você já passou do momento certo para se mudar? Pois esse próximo mito vai te surpreender. Ele é muito comum, mas é também uma das desculpas mais fáceis de superar. Mito número 4. Qual é a idade ideal para uma mudança internacional? Chuta aí, vai. 20 anos? 30 anos? 40? E que tal 60 anos? Ou então 70 anos? Não? Por quê? Bom, se você falou não, você respondeu certo. Quer dizer, você respondeu exatamente o que é o mito número 4, que é o de: eu não posso me mudar porque eu sou velho demais. É mentira! Muita gente pensa que a mudança internacional é só para os jovens. Mas será que a gente não está subestimando o poder da experiência? Tá, eu concordo que pode ser difícil de conseguir certos tipos de visto em alguns países, mas não existe isso de ser velho demais para se mudar. Sem falar que mesmo que em alguns países seja difícil realmente conseguir visto, tem outros que têm vistos especiais justamente para idosos e aposentados. Sabia disso? Tem muita gente que decide se aposentar em outro país. Isso tá virando uma moda cada vez maior entre os americanos e os canadenses. É uma forma de conseguir viver melhor com um custo de vida mais baixo. E eu já falei sobre isso aqui no canal, em outros vídeos. Sem falar também que com a idade vem a experiência. E tem muita empresa que procura gente experiente. Bom, e se mesmo com tudo que a gente já falou, você não tá afim de se mudar, ok, sem problemas. Mas seja sincero com você mesmo. Você não quer se mudar por causa da sua idade ou porque você tá com medo de largar tudo pra trás e de começar algo novo nesse momento da sua vida? Será que isso tudo não é só uma desculpa esfarrapada? E se você não quer se mudar em definitivo, que tal chamar isso de férias prolongadas? Anuncia pra família, fala: ó, tô indo, tchau, valeu, vou tirar férias. Daqui 11 meses eu volto pro Natal e Ano Novo.
nada mal, né? Mas esse ainda não é o maior mito de todos, acredita? Será que você já consegue adivinhar qual que é o próximo? Aquele que tem o poder de fazer qualquer um desistir do sonho de morar fora? Esse é um desafio real, mas será que ele é tão impossível quanto parece? Mas antes de eu revelar o último mito, aproveita e se inscreve no canal. Você vai receber um monte de informação que vale uma grana, e tudo isso de graça, aqui, na Nova Colmeia. Mas bom, agora que você se inscreveu, vamos então ao mito mais mitosão, mitosudo de todos. Mito número 5. Você já sonhou em morar num país como os Estados Unidos ou em algum lugar da Europa? Talvez você até tenha começado a pesquisar, mas travou logo na hora dos custos. Aluguéis caros pra caramba, passagem de avião absurdo, câmbio alto. Ou seja, quando começa a colocar na ponta do lápis, parece que é impossível. E aí é normal pensar, cara, não vai dar. Isso não é pra mim, eu não tenho dinheiro. Mas será que morar fora do Brasil é mesmo tão caro assim? Será que isso é verdade ou é só mais um mito? Pois a gente vai falar sobre isso agora, que é o mito de não posso me mudar porque não tenho dinheiro, sou pobre. É mentira. Quantas vezes você já pensou? Eu não tenho dinheiro nem pra viajar por aqui, como é que eu vou pensar em morar fora? Não dá, não tem como. E realmente parece impossível pensar numa mudança internacional quando nem as contas de casa fecham direito. Mas deixa eu te contar uma coisa. Essa ideia de que morar fora é só pra rico, ou que você precisa ter uma fortuna pra conseguir sair do país, isso não é verdade. Esse é um dos maiores mitos que existem. E sabe o que é pior? Esse mito faz com que muita gente desista antes mesmo de tentar. Mas eu vou acabar com isso agora, porque você vai perceber que morar fora pode ser mais acessível do que você imagina. Sabe, esse mito ele pesa bastante em mim, porque eu não posso dizer que eu era pobre, mas a minha família passou por umas situações financeiras complicadas, a ponto de ter que pedir dinheiro emprestado para parente pra gente conseguir pagar as contas do mês. Eu sabia que eu não podia contar com o dinheiro dos meus pais para conseguir sair do país, e mesmo assim eu consegui. E assim como eu consegui sair do Brasil, tem um monte de gente com uma situação ainda mais delicada do que a minha que também conseguiu, e consegue todo dia. Ok, eu não vou dourar a pílula. É difícil sim, mas não é impossível. Se você quiser, eu tenho certeza que você consegue. E não é só discurso motivacional não, eu tô falando a verdade. Agora, você vai precisar pensar fora da caixinha. Nesse canal mesmo, eu já trago um monte de informação valiosíssima para sua mudança. Mas você vai precisar aprender a criar oportunidades e não esperar que elas caiam no seu colo. A internet tá cheia de informação valiosa para quem realmente quer sair do jeito certo. E pensar fora da caixinha é tentar ver o que você consegue fazer para adquirir tanto experiência quanto a grana que você precisa. Um passo de cada vez. Cada um sabe onde o seu calo aperta. E você já pensou também que sair do Brasil pode ser mais acessível do que continuar aí? Parece estranho pensar assim, né? É contraintuitivo. Mas em muitos casos é verdade. Vários países têm programas de intercâmbio e você não precisa ser nenhum novo Einstein para conseguir uma bolsa. De novo, tem que procurar, tem que pesquisar. No meu caso, eu saí do Brasil com uma bolsa do governo francês. Se não fosse isso, eu não teria conseguido. Mas eu tive que ralar, estudei pra caramba pra conseguir. E antes dessa bolsa, eu tentei várias outras, que não deram certo. Eu recebi vários nãos até eu conseguir um sim. O segredo é saber ouvir os nãos, aprender com os erros, não se desanimar e continuar tentando até que o sim finalmente apareça. Paz, eu tô profundo nesse vídeo, hein? E você sabia que tem algumas bolsas que nem precisam de tanto estudo assim? Tem oportunidades pra quem pratica esportes, dança. E nos últimos tempos, você sabia que tem bolsas de estudo até pra quem joga videogame? Ok, o cara tem que ser bom pra caramba no videogame, mas mesmo assim, você já pensou que jogando videogame você pode conseguir uma bolsa para estudar fora? De novo, qual que é o segredo? Pesquisa, procura, porque senão, sabe o que acontece? Quem fica acreditando que não pode, que não tem jeito, deixa essas oportunidades justamente para quem tem um mínimo de esforço e corre atrás. E essa pessoa pode ser justamente você. Você precisa de muita estratégia e força de vontade para sair do país, principalmente se você tiver restrições financeiras. Mas eu vou deixar uma frase aqui que o pessoal diz que é do Bill Gates. Eu não sei, mas eu acho essa frase fantástica, que é a seguinte: muita gente superestima o que pode fazer em um ano, mas a maioria subestima o que pode fazer em 10. E eu vou falar, isso é muito verdade, porque se me dissessem em 2015 como que seria a minha vida hoje, eu não ia acreditar. Não tô falando que a jornada vai ser rápida, nem que vai ser fácil, mas sim, é possível. E ela vai ficando cada vez mais leve e mais tranquila. Acredita, começa hoje mesmo que seja com passos de formiga. Foi assim que eu comecei. E não desiste. Mas ainda com tudo isso que eu falei, ainda falta responder uma grande pergunta que você pode estar se fazendo agora. Por que diabos que esses mitos existem? E mais, quem é que ganha com isso? Quem realmente se beneficia quando você acredita nesses mitos? Ninguém. Você é quem perde mais. Você perde uma oportunidade de viver a vida que você sempre sonhou. Quando você supera esses mitos, você se empodera. Você prova para si mesmo que o impossível é só uma crença
crença limitante da sua cabeça. E o mais importante de tudo, você começa a construir uma nova história para você e para sua família. A verdade é que esses mitos muitas vezes nascem do medo. O medo do desconhecido, o medo do fracasso, o medo de sair da zona de conforto. Eles não foram criados por alguém intencionalmente para te prejudicar, mas se espalham porque é mais fácil acreditar que algo é impossível do que buscar uma solução. Simples assim. Caramba, ó, outra frase de efeito. Se você não aprendeu nada com esse vídeo, pelo menos você tem um monte de frase aí para colocar nos seus PowerPoints da empresa. Mas, voltando nesse assunto, é justamente sobre o medo da mudança que eu falo nesse vídeo aqui. Sério, você pode achar que não seja o seu caso, mas vai por mim, assiste, porque tem muita informação importante e crucial nesse vídeo. E como sempre, se você quiser saber mais sobre a Nova Colmeia e sair dessa inércia para se mudar de vez de país, então clica no link aqui embaixo. Vai estar na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Fui!